Meu amigo e amiga, você certamente, assistindo a algum documentário, algum programa na televisão, internet, já deve ter se deparado com algum tipo de reportagem focalizando alguma atividade cultural ou esportiva exótica praticada em algum canto desse planeta. Como, por exemplo, guerra de tomates, ou pessoas atirando tomates umas nas outras ali, ficando entomatadas. Ou algumas lutas em meio a muita lama, pessoas totalmente enlameadas. Bom, você observando aquilo, se ninguém te informar como é que está se desenvolvendo a coisa, você fica perdido, você não sabe nem se dá para torcer para alguma coisa. Nós temos dificuldade de entender algumas atividades. Eu sempre tive dificuldade de entender, por exemplo, o futebol que os americanos chamam de futebol americano. Sempre achei aquela atividade muito estranha, muito difícil. Se não tiver alguém explicando ali, a gente não consegue entender nada. Mas hoje a gente vê muitas pessoas que são aficionadas, conseguem compreender cada movimento daquilo ali. Quando nós olhamos para a política aqui no Brasil e jogamos o foco dos nossos olhares para a extrema-direita, olha, a situação está muito complicada. Eles não estão se entendendo. Eles começam cada um tentando ali agarrar a boia de salvação em meio a possíveis condenações para a maior parte deles, e para alguns não é nem possíveis condenações, são condenações certas, certeiras. E a gente vê, então, eles se digladiarem por todos os lados. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos em meio a muitos fatos econômicos aqui no nosso país, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje na Câmara Federal, dentro dessa metáfora que eu estou jogando aqui para vocês, né, de pessoas se atirando tomates uns para o lado, outros por outros, enfim. Lá na Câmara Federal aconteceu uma reunião na Comissão de Direitos Humanos, comissão que hoje foi presidida pelo deputado Hélio Lopes. O deputado Hélio Lopes, que nós não conhecemos qual é a tradição do deputado na defesa de direitos humanos, de direitos sobre a igualdade racial, enfim, nunca vimos absolutamente nada. No entanto, ele estava presidindo a sessão ali, cometendo alguns erros incríveis ali na condução dessa comissão, com muitos parentes de pessoas que estão presas. Bom, se eu tivesse o conhecimento dessa reunião, se eu fosse deputado, se eu tivesse algum contato com um deputado, eu chegaria ali e depois das pessoas todas chorando, que foi o que aconteceu ali, muitos parentes chorando, eu diria para essas pessoas, olha, tem uma coisa que vocês precisam saber, vocês precisam acordar. Vocês só estão nessas situações, e os parentes de vocês só estão presos porque acreditaram no estelionatário, num vigarista, num criminoso, num bandido político, que matou gente aqui no nosso país com o comportamento dele ao tempo da pandemia. Ele, para salvar a pele dele, ele não pensou nas consequências para as pessoas como os parentes de vocês. Então, se vocês hoje teriam que canalizar, ou têm que canalizar algum tipo de raiva, algum tipo de energia contra alguma coisa, não é contra o ministro Alexandre de Moraes, como vocês estão fazendo aqui. Porque ele está cumprindo o papel dele. Vocês deveriam canalizar a ira de vocês para o estelionatário que conduziu vocês para esse tipo de situação. Isso precisava ser dito ali para chacoalhar essas pessoas, porque elas vivem nessa bolha negacionista e elas acham que tudo o que aconteceu não tem relação direta nenhuma com esse estelionatário e o clã do estelionatário. E como o clã do estelionatário, com as pessoas que estão ao seu redor, reproduzem o tempo todo um discurso massificante e maçante de que tudo não aconteceu, que eles estavam ali a passeio, foram injustiçados, então essa gente vai acreditando nesse tipo de situação. E, infelizmente, para elas, isso não tem o menor impacto nas decisões judiciais. Como não terá impacto algum, as histórias estão sendo contadas para tentar salvar o inelegível. Então, fica esse registro aí, né? Quanta gente enganada que precisava escutar algumas verdades. Bom, e enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, mais depoimentos continuam a serem prestados lá
para tentar salvar a pele de algumas pessoas. E um dos arrolados como testemunha da figura do inelegível foi o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio, cujo caráter deveria ser mais focalizado, né, pelos grandes veículos de comunicação, deveriam abordar algumas práticas desse senhor, porque elas denotam um mau-caratismo profundo. Nas questões nacionais e internacionais, ele se faz de morto, mesmo sendo um candidato já, o candidato preferido do mercado financeiro. Ele é uma espécie de Paulo Guedes sem o diploma do Paulo Guedes, mas que, ao invés de disputar a eleição, Paulo Guedes disputar diretamente, agora eles têm uma figura que não precisa de um boneco do posto. Ele mesmo é o boneco do posto, ele mesmo conduziria a entrega de tudo que sobrou ainda no nosso país. O senhor Tarcísio de Freitas. Só que a figura dele está sendo questionada por muitos segmentos que estão observando o comportamento dele. No plano internacional, por exemplo, não falou absolutamente nada sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. É como não existisse. O presidente Lula fez uma postagem, as lideranças do mundo têm se manifestado em relação a isso, e o senhor Tarcísio mudo, não fala absolutamente nada. Não fala nada sobre o Dudu Bananinha nos Estados Unidos, ele atuando contra o Supremo Tribunal Federal. Ele não apoia explicitamente e também não faz uma defesa das instituições aqui no nosso país. Sempre numa postura covarde, a postura movediça, como nessas lutas da lama, que você não consegue enxergar o movimento da criatura. Dentro da própria direita, um desses atiradores de tomate ou jogadores de luta na lama, o senhor Malafaia, ele já percebeu que o Tarcísio está tendo esse comportamento mau-caratista para os padrões da extrema-direita. Porque ele nem defende explicitamente a figura do inelegível, nem entra na defesa explícita do Dudu Bananinha, e também não faz um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal, tentando ali manter a imagem dele descolada dessas histórias todas. Isso está sendo criticado dentro da extrema-direita, porque isso revela o oportunismo dessa figura de tentar pegar os bônus de ser um cara da extrema-direita e se afastar dos ônus de ser um cara da extrema-direita, as piores coisas da extrema-direita. Então isso revela para a gente muitas coisas nesse momento. E aí o seguinte, sobre essa gente que está nos Estados Unidos, o que a gente tem visto aqui nas redes, hoje nem deu para mostrar para vocês, e até porque a gente já sabe, né? O que o Dudu Bananinha fala, o que os outros golpistas falam, o que o outro lá, o Paulo Figueiredo, fala, do que o pessoal da Oeste fala, enfim, os foragidos que estão aí com seus canais ainda acesos por todos os lados, enfim, eles estão em polvorosa porque eles acreditam mesmo que nessa guerra de lama o Donald Trump baixará mesmo aqui o poder imperial norte-americano sobre a estrutura do nosso país, exercendo aqui uma pressão sobre a nossa soberania. Comentei com vocês mais cedo essa coisa abjeta que foi um editorial do Estado de São Paulo, dizendo que um ataque ao ministro Alexandre de Moraes é um ataque pessoal, mais ou menos isso que eles disseram, que isso não interfere em nada aqui no Brasil, que o Dudu Bananinha está fazendo lá também não interfere em nada, enfim, que são coisas inocentes, como se ele fosse uma criancinha inocente fazendo alguma coisa inocente também. Então, no meio dessa história toda, nós temos a figura do Silas Malafaia, portanto, denunciando o comportamento do senhor Tarcísio de Freitas. E o Malafaia, hoje, também estará sendo exposto num documentário do ICL. Aliás, eu estou apoiando essa iniciativa logo mais à noite lá. Vou deixar o link na descrição aqui do nosso Portal do José. Gente, assim que essa história toda avançar, que isso tudo, que caiu uma chuva bem forte, nós vamos ver essas criaturas entomatadas, já não repleta de tomates por todos os lados, vamos ver as criaturas da lama desenlameadas, e aí muitas delas nós veremos na Papuda, Bangu 8, Comé, outra instituição prisional congênere. Da nossa parte, nós temos que ter uma coisa só: paciência e vigilância. Paciência para continuar a escutar esses lunáticos todos, achando que vai acontecer alguma coisa aqui no nosso país, que uma nação que está hoje numa corrosão muito grande, os Estados Unidos,
com um presidente lunático, administrando problemas internos muito graves, problemas de enfrentamento com o próprio judiciário dele, que essa criatura vai dedicar energia para arrumar mais problemas aqui com o nosso país. Então, eles vão continuar sonhando com isso e talvez não acordem jamais, talvez dentro da papuda ou dentro de uma prisão qualquer, eles ainda continuem a acreditar que as coisas são diferentes daquela que a realidade está apresentando para elas próprias e para todos nós. Portanto, moral da história, filas continuam andando, eles continuam desesperados, nação norte-americana está com problemas, não vai conseguir fazer absolutamente nada aqui no nosso país para ajudar essa gente. E nós, ao final da história, vamos comemorar numa grande live a prisão do criminoso maior da nação e vamos ajudar o nosso país cada vez mais a seguir no processo histórico rumo à civilização, né? É como eu penso, é por isso que eu estou aqui no nosso portal com vocês, tá legal? Mande seu comentário para cá, tá bom? Ventos soprarão a nosso favor. Um grande abraço, tchau!